Oi, bom dia, turma, tudo bem? Espero que sim. Hoje é para eu estar trazendo aqui mais um vídeo de explicação para vocês, hoje aí da matéria de Português e Ciências. Espero então que esse vídeo ajude vocês a estarem resolvendo os exercícios, entendendo o conteúdo, já que nossa dinâmica aí mudou um pouquinho, a gente não tem mais o Google Meet, então espero que ajudem vocês aí, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai estar falando aí dessas duas disciplinas, português e ciências. Vamos começar com português e depois vamos para ciências, ok? Então, para começar, em português a gente vai continuar falando sobre os verbos, né? As variações que ele sofre em relação ao tempo e à pessoa. Na aula passada, né, ontem, vocês viram um pouquinho de como o verbo ele muda, dependendo, né, da forma que a gente fala no passado, presente e futuro. Então, ele também sofre alteração quando a gente fala aí também em relação à pessoa, né? A quem eu estou me referindo na frase, na nossa fala. Então, aqui a gente tem, né, a introdução aí do que tem lá na plataforma e a gente vai passando um de cada vez aqui para eu ir falando e explicando para vocês. Então, lá no conteúdo da plataforma, vocês vão ver que tem umas tabelas falando aí sobre o verbo, com eles conjugados no passado, no presente e futuro, e com as pessoas também, né? No eu, tu, ele, nós, vós e eles. Para começar, então, ali, né? Variações do verbo, tempo e pessoa. A forma do verbo não muda apenas de acordo com o tempo, então, passado, presente e futuro, mas também com a pessoa. Eu, você, nós, etc. Então, vocês, para começarem, vão registrar no caderno de vocês as tabelas que estão ali na plataforma, né? Então, tem que copiar essas tabelas no caderno, não pode, né, só fazer a leitura, então tem que copiar. E aí vocês vão ver que dentro dessas tabelas, a gente tem aí os verbos conjugados de acordo com o tempo e com a pessoa. Então, o verbo falar no passado, eu conjugando ele, vai ficar assim: eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes e eles falaram. Então, todas essas formas aí do verbo falar, nessa primeira coluna, ela está no passado. E se vocês repararem, né, ela foi ali mudando de acordo com a pessoa no qual eu estava ali me referindo. A mesma coisa no presente. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Né? Então, o verbo aí também flexiona no presente. E o mesmo acontece no futuro. Eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis e eles falarão. Então, aí a conjugação do verbo falar nos três tempos, né, nas diversas pessoas. Vamos para outro exemplo. Agora com o verbo comer. Aqui a gente tem a tabela, né, também seguindo passado, presente e futuro, com todas as pessoas. Então, o verbo comer no passado, conjugado, vai ficar eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, vós comestes e eles comeram. No presente agora, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis e eles comem. Futuro, eu comerei, tu comerás, ele comerá, nós comeremos, vós comereis e eles comerão. E agora, mais um exemplo com o verbo estudar. Então, a gente tem ali no passado, eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram. No presente, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. E agora no futuro, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudaram. Antes da gente ir para o próximo, a Pro, né, vai comentar aqui com vocês. Se vocês repararem aí na conjugação desses verbos, vocês vão ver, né, que eles têm algumas coisas em comum. Então, né, sempre aí que a gente vai conjugar no passado, a gente utiliza ali, vamos pegar
o exemplo do eles, né? Com a pessoa eles. Estudaram. Se vocês repararem, estudaram do passado e do futuro estudarão, eles são escritos de formas diferentes. Então, vocês têm que se atentar aí. Porque estudaram com o A e o M é passado. Estudarão com o ão, né? No final, vocês estão dizendo sobre o futuro. Então, principalmente quando vocês forem escrever um texto, se atentem a isso, que a Pro já viu aí alguns erros nas produções de texto, que vocês acabam errando isso, coloca o ão no final quando está querendo dizer do passado. Então, é importante aí se atentar. E a gente tem ali, né, quando a gente fala nós, a gente usa o amos no final normalmente, ou emos, né, a gente tem estudamos e estudaremos no futuro. Então, quando é passado, a gente põe ali no estudamos. Ou às vezes acontece no presente de acontecer, de estar na mesma forma. Então, vocês podem ver, no passado é nós estudamos. No presente é nós estudamos também. Então, às vezes pode acontecer isso, mas aí o que vai dizer se está no presente e no passado é o resto da frase. E, né, vocês podem ver isso em todos os outros verbos. Alguns, né, a gente não conhece, acaba não utilizando tanto, que é o caso dos verbos conjugados no tu e no vós, mas eles também são importantes porque vocês podem encontrar eles em textos, em perguntas, né, de exercícios. Então, não esqueçam aí de prestar uma atenção especial neles também, tá? Ele normalmente vem aí, né, com essa forma mais diferente, né, meio estranha até, assim, vamos dizer, de falar, como estudaste, estudas, estudarás, estudastes, estudais, estudareis. Então, é uma forma um pouquinho diferente da gente estar falando, mas eles também estão aí conjugados de acordo com o tempo e com a pessoa. Mas vamos aqui para o próximo. Aqui a gente tem mais um exemplo com o verbo brincar. Então, no passado, eu brinquei, tu brincaste, olha lá na pessoa do tu. Ele brincou, nós brincamos, vós brincastes, eles brincaram. No presente, eu brinco, tu brincas, ele brinca, nós brincamos, vós brincais, eles brincam. No futuro, eu brincarei, tu brincarás, ele brincará, nós brincaremos, vós brincareis, eles brincaram. Então, agora que vocês viram aí esses exemplos, né, de como acontece a conjugação do verbo, o que vocês vão precisar fazer? No caderno, logo abaixo aí da tabela que vocês copiaram, vocês vão elaborar 4 frases com cada um dos verbos. Então, falar, comer, estudar e brincar. E aí você vai poder escolher o tempo verbal que você quiser, então passado, futuro ou presente, e a pessoa. Então, para cada um dos verbos, né? Então, falar, comer, estudar e brincar, você vai fazer 4 frases. E aí você vai poder escolher se essas frases vão ser passado, futuro, presente e qual pessoa você vai utilizar. Tentem, né, aí mesclar, não fazer sempre com o mesmo, então não fazer sempre a frase com eu, com ele. Tenta aí usar os outros também, porque temos vários aí, vocês viram exemplos, então dá para montar frases bem legais, ok? Depois que vocês finalizarem aí essa atividade na parte do caderno, das tabelas, a gente tem uma lição no livro que vai falar justamente aí dos verbos que a gente viu aqui. Então, se você quiser pausar o vídeo nesse momento, né, e depois retornar, é essa hora que a gente vai agora para as atividades do livro, ok? Então, vamos lá. Então, aí, no livro de língua portuguesa, que a gente vai fazer as páginas 139 e 140. Na página 139, vocês vão ver aí a variação do verbo, tempo e pessoa. E aí a gente ainda vai continuar usando os trechos aí do artigo de opinião que a gente viu lá do pré-adolescente. E aí a gente vai relendo algumas frases. Então, releia a frase abaixo. Você já foi chamado de pré-adolescente? E aí vocês vão responder umas perguntas. Letra A. Em que tempo está a forma verbal destacada? Então, ali a parte destacada. Foi chamado. Ela está em qual tempo verbal?
Presente, passado ou futuro? Vocês vão colocar ali. Letra B. Como ficaria a frase escrita no presente? Reescreva. Então, essa frase que vocês viram aí, como que ela ficaria escrita se eu passasse ela para a forma do presente? Letra C. Complete essa mesma frase no passado, dessa vez alterando a pessoa, conforme indicado em cada caso. Então, ali a gente tem, você já foi chamado de pré-adolescente. Como que ficaria se eu usasse o vocês no lugar de você? Tem que mudar um pouco essa frase, vocês vão colocar aí de acordo com o verbo. Nós, como que ficaria essa frase agora? Né? Passando aí para o... conjugando o verbo para ele estar de acordo com a pessoa e com o tempo. E aí vocês completam aí. Na letra D, o que você alterou para completar as frases de acordo com as pessoas? Então, você vai dizer o que você mudou nas suas frases para ficar de acordo aí com a pessoa e com o tempo, certo? E aí embaixo tem um quadro com uma explicação rápida aí, que é o verbo pode variar para indicar o tempo, então presente, passado, ou pretérito e futuro. Quando a gente fala pretérito, a gente quer dizer passado. Vocês podem encontrar aí das duas formas, falando passado ou pretérito. Os dois são a mesma coisa. E aí embaixo falando assim, o verbo varia também para indicar as diferentes pessoas a que se refere. Eu, nós, você, vocês, ele e ela, eles e elas. Então, além dele mudar, como a Pro falou, quando eu estou falando do tempo, muda para indicar as pessoas. E variar a forma do verbo para indicar tempo ou pessoa se chama conjugar verbo. Então, quando a gente fala em conjugar o verbo, é essa ação que eu faço, de variar ele de acordo com o tempo, com a pessoa, e outros itens depois que a gente vai estar vendo. Certo? Então, vamos para a próxima parte. Então, o uso de tu e vós. Em algumas regiões do Brasil, é empregado o tu em vez de você. Por exemplo, em uma frase com tu chegas muito tarde hoje, são variedades existentes na língua portuguesa no Brasil. Na letra do hino nacional brasileiro, a gente também tem o tu presente. Então, aqui tem um trecho. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Então, um trechinho aí do hino, em que a gente vê o uso do tu. Então, como foi dito ali em cima, algumas regiões do Brasil, as pessoas não utilizam o você, utilizam o tu no lugar, que quer dizer, outra pessoa, o mesmo sentido de você. Só que, tem essa variação linguística e a gente vê em algumas regiões, em alguns textos. Então, é importante conhecer também, porque dependendo aí da atividade que você for fazer, você pode acabar encontrando ele aí. E sabendo disso, a gente vai para a próxima parte, ver um pouquinho dos exercícios agora. Então, na língua portuguesa, há a forma vós, empregada, por exemplo, em textos bíblicos. As pessoas a que o verbo se refere são denominadas. Então, primeira pessoa é a que fala, então eu, nós. Segunda pessoa, com quem se fala, tu, vós ou você e vocês. E a terceira pessoa de quem se fala, ele, ela e eles e elas. Então, vamos por parte aqui. O vós é bem difícil da gente encontrar essa forma aí utilizada no nosso dia a dia. Normalmente é onde a gente vai encontrar a pessoa vós e a conjugação, junto com essa pessoa. Em textos bíblicos é mais comum a gente ver aí nessa forma. E aí, como que a gente separa, essas várias pessoas que a gente usa para conjugar o verbo? Elas são separadas em primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A primeira pessoa é aquela que está falando, a pessoa que está falando, dando discurso. Então, escrevendo, Então, normalmente, a gente utiliza eu ou nós, Um desses dois. Então, quem está falando é sempre eu ou nós. A segunda pessoa já não é a pessoa que está falando, é com quem ela está falando, com quem ela está falando, a outra pessoa. Então, se eu estou falando, a pessoa que eu estou conversando, que vai ser a segunda pessoa. Então, com quem se fala? Tu, vós, você
ou vocês. Já a terceira pessoa é de quem se fala. Então, se está tendo uma conversa, né, mesmo que seja uma conversa escrita, e aí tem uma pessoa e outra conversando, mas elas estão falando de outra que não está ali na conversa, ou então que está próximo, mas não está ali diretamente na conversa, a gente usa normalmente ele, ela, ou eles e elas, né? Então, para dizer para outra pessoa. Então, estamos falando de alguém. Então, aí são essas 3 formas aí que a gente separa as pessoas do discurso, tá bom? E aí, vocês vão ter agora um exercício para fazer em relação à concordância verbal. O primeiro, reescreva cada frase fazendo a concordância verbal de acordo com a pessoa indicada. Então, vocês vão ter que ver qual é a pessoa que está ali e vão ter que reescrever a frase adequando aí verbo, né, adjetivos e tudo mais da frase para ela ficar na norma correta. Então, na letra A, nós não somos perfeitos. Se eu for transformar essa frase para você, como que eu ficaria? Né? O que eu preciso alterar? Preciso alterar o meu verbo e o meu adjetivo, né? Porque ali perfeito está no plural, mas você não é plural. Eu estou falando de uma única pessoa, então também vou ter que alterar. E o eu também. Como que vai ficar essa frase no eu? Vocês vão completar aí. E a mesma coisa na letra B e C. Então, vocês brincarão muito ainda. Como que fica com nós, eu e ele? E na letra C, vocês devem conhecer adultos que se comportam como crianças. E aí vocês vão alterar essa frase no nós, eu e elas. Vocês podem completar aí no livro. Se você achar que não vai caber, você pode colocar no caderno. Só não esquece de marcar o exercício, ok? E aí, para encerrar aqui nossa conversa de hoje de língua portuguesa, um trechinho falando ali. Os verbos apresentam variações para concordar com as pessoas a que se referiram. Chamamos essas adequações de concordância verbal. Então, né, essa ação da gente concordar o verbo com a pessoa, a gente chama de concordância verbal, certo? Então, a gente encerra português por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para a Pro. Hoje, em português, o que vocês vão ter que me enviar de devolutiva? Vocês vão me enviar a foto das frases que vocês fizeram a partir daquela tabela lá de exemplos e a página 140, ok? Então, vocês vão me mandar aí essas 2 atividades, né? E agora a gente vai para ciências. Se você quiser pausar um pouquinho esse vídeo, para depois voltar para fazer a atividade de ciências, agora é o momento. Se não, vamos lá. Bom, agora é a disciplina de ciências. Hoje a gente vai falar um pouquinho de energia e movimento, as transformações no nosso corpo. Então, a gente vai trabalhar com o livro, né, o livro interdisciplinar, nas páginas 190 e 191. Nessas páginas, a gente vai observar a imagem do corpo humano, vamos responder algumas questões e vamos fazer uma atividade prática. E vocês também vão ter que assistir um vídeo hoje para completar a lição, ok? Então, vamos aqui explorar aí o que a gente tem para hoje. Então, começando, né, lá pela página do livro, na 190. A gente vai estar aí falando sobre a energia em movimento e como, né, essas transformações acontecem no nosso corpo, nesse novo capítulo de ciências. E para começar, vocês vão aqui observar um desenho que uma criança fez do corpo humano por dentro. Então, ela fez ali um desenho representando alguns órgãos, né? A gente tem ali eles desenhados. E aí vocês podem olhar com calma, ver qual certinho que a criança desenhou. E aí vocês vão responder algumas perguntas. São respostas pessoais, mas, né, tem ali um esperado do que vocês respondam de acordo com esse desenho. Então, vamos ver quais são as perguntas a partir disso. Então, a primeira. Você conhece os órgãos que existem dentro do corpo humano? Cite o nome de alguns deles. Então, com certeza vocês sabem aí o nome de alguns órgãos que existem dentro do nosso corpo. E aí vocês vão listar aqui. Essa atividade vocês podem estar respondendo no caderno, ok? Fica melhor, fica mais organizado. Então, coloca a data lá no caderno. Se você já fez o cabeçalho em outro caderno, só colocar a data, senão faz o cabeçalho. E aí, coloca, né, o exercício, a página, o exercício e a sua resposta.
Então, nessa primeira, você vai citar quais são os órgãos que você conhece. Coloca aí todos que você conhece. E aí, depois, a Pro vai corrigindo com vocês. Na número 2, agora é sua vez. Desenhe no caderno o contorno de seu corpo e indique onde você acha que estão localizados o coração, os vasos sanguíneos e os pulmões. Então, vocês vão separar em um espaço no caderno, vocês vão fazer o contorno, né, do corpo de vocês, representando o corpo de vocês, só que num tamanho menor, obviamente. E vocês vão indicar nesse desenho, assim como tem aqui, né, no começo um exemplo, que a criança desenhou ali os órgãos, foi colocando ali, você vai fazer com o seu corpo localizando o coração, os vasos sanguíneos e os pulmões. Então, desenhou, né, onde você acha que puxa uma seta e escreve ali coração, a outra vasos sanguíneos e pulmão, certo? Então, é só desenhar. Não esqueçam de pintar o desenho, né? Então, caprichem. E aí, colocar a localização e os nomes dos órgãos, ok? Na número 3, você vai dizer assim, ó. Quais são as atividades físicas que você faz no dia a dia? Você acha que é preciso muita ou pouca energia para realizá-las? Então, você vai dizer quais são as atividades físicas que você faz no seu dia a dia. Se você pratica algum esporte, se você não pratica, e se você não pratica, quais são as atividades que exigem energia que você faz? Então, Pro, eu não faço nenhum esporte, eu não faço nada, eu fico só em casa. Mas o que você faz em casa? Você lava louça? Você varre alguma coisa? Você brinca com o cachorro, com o gato? São atividades que gastam energia. Então, você pode colocar essas atividades caso você não faça nenhuma outra, né, ligada ao esporte, dança e tudo mais. E aí você vai dizer se você acha que é preciso muita ou pouca energia para realizar elas. Né? Então, desde as atividades mais simples até as aí que demandam mais energia. Ok? Aí vocês vão listando e vão colocando se vocês acham que precisa de muita ou pouca energia. E aí, a próxima página, que é a 191, vocês vão ter aí um experimento, vamos dizer assim, para fazer. Mas antes da gente ir para ela, vocês vão ter que assistir o vídeo. Então, para seguir as instruções da página 191, que vai ser a parte de medir os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios, vocês vão primeiro assistir o vídeo. O link está disponível lá na plataforma. Se vocês clicarem, lá vocês vão vir para essa página. Então, vocês vão assistir esse vídeo que é a frequência cardíaca, que é o Quiz TV Escola. E aí é um vídeo rapidinho, de 3 minutos, que vai falar um pouquinho, né, da frequência cardíaca. E depois que vocês assistirem ele, vocês voltam para realizar a página 191, que é uma atividade prática, que fala assim: que tal medir quantas vezes seu coração bate e quantos movimentos respiratórios você realiza? Que resultados você espera obter em diferentes situações, em repouso e após fazer uma atividade física? Então, vocês vão estar realizando essa atividade prática e fazendo anotação. Como fazer? Primeira parte, né? A gente vai dividir aí em 2 partes essa atividade. A primeira, você vai colocar os dedos indicadores. Então, coloque os dedos indicadores e médio em um dos pontos indicados na foto. Pode ser na lateral do pescoço, no pulso ou na parte interna dos tornozelos, para tomar a pulsação. O que é a pulsação? É o batimento ritmado, né, do que a gente tem ali do coração. Então, para você sentir aí os batimentos cardíacos, você vai colocar o dedo indicador e o médio, então coloca os dois, e um desses pontos que a Pro falou, ou na lateral do pescoço, bem embaixo aqui, né, dos ossos da face, então bem na lateral, no pulso ou na parte interna dos tornozelos. E aí, você vai ver, né? Você vai sentir aí os seus batimentos cardíacos, você vai sentir bem de levinho, ou então, né? Se você apertar bem num ponto que você consiga sentir, você vai com mais clareza. Depois que você fazer esse, você vai para o segundo passo, que é colocar as mãos sobre a barriga ou no peito, né? Então, você pode colocar na barriga ou no peito. E você vai
vai medir os movimentos respiratórios. Então, um movimento respiratório completo ocorre a cada vez que a gente inspira o ar e em seguida expiramos. Então, um movimento, inspirou, expirou. Então, aí, esse é um movimento. Vocês vão aí medir cada um desse movimento respiratório. Então, você analisou aí, viu como que faz a medida de cada um desses. E aí, então, você vai para a segunda parte aqui do exercício. Então, na número 3 ali. Com os colegas, faça uma atividade intensa. Então, dançar, pular corda, correr, etc. por 1 minuto. Então, vocês que estão aí em casa, vocês podem fazer alguma atividade aí na casa de vocês junto com alguém ou sozinho, que seja intensa. Então, ficar pulando, dançando, correndo por 1 minuto. Pode até colocar no cronômetro. E assim que vocês acabarem, então, imediatamente depois, meçam os batimentos do coração e os movimentos respiratórios. Então, vocês vão, ali e contando. Coloca lá, vê primeiro o batimento do coração e depois o movimento respiratório. Contou ali, mediu eles. Depois, no quarto passo, antes de ir para o quarto, na verdade, vocês vão anotar o que vocês observaram aí depois de medir, logo que vocês acabaram o exercício. E aí depois, já no passo 4, vocês vão ter descansados aí por uns 5 minutos, mais ou menos. E aí vocês vão fazer de novo, vocês vão medir de novo o batimento cardíaco e o movimento respiratório. E aí vocês vão dizer se teve diferença ou não, entre ter medido logo que vocês acabaram de fazer a atividade física lá intensa e depois de 5 minutos descansando. Mudou alguma coisa? Ficou batendo mais rápido, mais devagar? Vocês vão relatar isso no caderno de vocês, tá bom? E aí, é isso que vocês vão estar me enviando hoje, de ciências. Vocês vão me mandar a página 190 e o relato de vocês desse experimento. E é isso por hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a português, a ciências, é só mandar mensagem para a Pro. Assim que for possível, eu vou estar respondendo vocês. Leiam o material, tente realizar os exercícios e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês ou me mandam mensagem ou anota que quando a gente tiver a nossa próxima conversa lá no Google Meet, a gente esclarece todas essas dúvidas, ok? Então, um beijo, boa atividade para vocês e até o próximo vídeo. Até amanhã!